estou aqui para falar sobre diversidade, equidade e inclusão, para fazer com que esse diálogo seja cada vez mais pertinente, mais frequente, mais aberto, porque é só conversando e reconversando que a gente vai conseguir mudar estruturas, promover ações dentro das nossas empresas, mudar o mindset, se enriquecer o nosso próprio diálogo, se provocar e abrindo esse espaço para conversas e bate-papos e para se educar cada vez mais. Dentro do mundo, né, de diversidade, equidade e inclusão, nós temos vários grupos que são subrepresentados. Dentro do mundo de TI, especialmente em 2021, a gente rodou uma pesquisa com a Kantar, né, em parceria com a Kantar, e muitos de vocês, eu acho que já devem ter visto essa pesquisa, mas eu puxei alguns dados aqui, algumas estatísticas das pesquisas que eu achei que foram super interessantes. A primeira era que 36% dos profissionais de TI acreditavam que o setor era o menos diverso dentro das empresas. E, além disso, que 30% dos funcionários da própria área apontaram TI como a área que mais necessitava o conhecimento sobre DEI, né, sobre diversidade, equidade e inclusão. E, de uma contrapartida de algo positivo, quase 70% dos entrevistados acreditavam que as iniciativas promovidas pela empresa teriam um alto impacto no seu desenvolvimento profissional. E isso é muito importante, isso é muito até gratificante saber que as pessoas, os colaboradores, enxergam essas atividades e tudo que nós conseguimos fazer como algo positivo, que não é só apenas um discurso. Então, isso é muito importante para a gente ter em mente até como contexto dessa nossa conversa aqui. A gente já percebeu como mercado que as condições para as mulheres elas vão mudar a partir do momento que a gente tiver mulheres, né, dentro dessas cadeiras de liderança. Então, acelerar esse processo de mulheres dentro de cargos de liderança, automaticamente é acelerado o maior número de mulheres dentro do setor, o maior número de mulheres dentro das instituições de educação. Então, tem uma importância extremamente grande. Quando a gente olha a América Latina, o Brasil está no último lugar, né, em questão de ausência de mulheres dentro dos cargos de liderança. Tem um dado que não está aqui, que é interessante, porque a gente tem hoje o menor número de mulheres em cargos de liderança, mas a gente tem o maior número de mulheres entrantes nos cursos de tecnologia. O que nos faz pensar, né, que dentro, os dados mostram que a gente teria 10 anos ainda para a gente conseguir aumentar ainda um pouco do número de mulheres. Mas ainda é muito baixo, né? Então, esse é um pouco do que a gente tem de cenário hoje no mundo, tá? E aqui no Brasil, em relação a mulheres dentro do cenário de tecnologia. É meio óbvio a gente olhar esses números, porque a gente sabe que a gente tem pouca entrada de mulheres nos cursos de tecnologia e, consequentemente, a gente fala muito de educação. Então, no final, eu vou trazer um pouco do que a gente teve de principais insights, mas fica muito claro aqui que, na verdade, a gente tem uma principal lacuna dentro da educação, né? Dentro de realmente atrair mais mulheres para os cursos, para as instituições educacionais, tornar a tecnologia como uma área mais sexy e mais interessante para as mulheres e tirar aquele estereótipo de que tecnologia é um mercado masculino, que é, na verdade, o que a gente sempre aprendeu, é o que a gente sempre ouviu. E quando a gente olhou essas mesmas empresas, o que elas estavam fazendo, a gente teve ações muito relacionadas também à educação. Então, programas de inclusão de mulheres em temas de gestão, de negócio, de liderança, né? Então, programas de visibilidade para conscientização sobre a importância da diversidade e da inclusão, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Então, falar mais sobre esse tema tem uma importância tão grande, né? Porque a gente percebe que as mulheres, tem até um dado que mostra que as mulheres, elas tendem a se candidatar em empresas que falam mais sobre diversidade, né? Então, quanto mais a gente entende que aquele espaço
ele é um espaço não só que vai contratar mulheres, né? Porque não adianta a gente ter um espaço diverso se a gente não tem um espaço que inclui, né? Que vai pensar de forma justa no que as mulheres de fato precisam ou querem ter, né? Então, tem uma questão de treinamento, de mentorias para as mulheres, de programas de liderança, né? De apoios educativos. Então, as empresas estão focando ainda em tentar falar mais sobre o tema, olhar mais sobre esse cenário, promover mais essas discussões nos próprios fóruns femininos, mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente falar, a gente ter um ambiente diverso, né? A gente contratar, então, muitas empresas aí fazendo processos seletivos muito focados em mulheres, trazer mulheres, mas ter um ambiente diverso, né? Vamos falar de gênero aqui no caso, mas não necessariamente inclusivo, não necessariamente um ambiente que traga a questão de equidade. A gente queria trazer algumas pautas, algumas coisas sobre o que significa ser um aliado, né? E inclusive a palavra aliado tem uma palavra em inglês que é allyship, que seria como aliança, como exercitar ser um aliado, porque a palavra aliado em si é difícil a gente se autoassignar. Eu não posso falar que eu sou aliada das pessoas negras, por exemplo. São as pessoas negras que têm que falar e validar essa qualidade em mim, e não precisam também validar que eu seja uma aliada sempre, né? Pode ser também que eu tenha feito uma ação que ajudou, né? Por isso que é importante a gente pensar sempre em que a gente sempre pode fazer um ato de allyship. Então, eu queria trazer algumas coisas aqui. A primeira tem a ver com entender o porquê que a gente está tentando ser um aliado de um grupo. Por que é importante a gente refletir sobre isso antes de sair fazendo qualquer coisa? Porque muitas vezes a gente fica aflito quando a gente percebe que tem uma desigualdade ou uma injustiça e quer sair fazendo rápido. Às vezes a gente esquece qual que é o porquê. Então, pensem verdadeiramente o que é pessoal para vocês. No meu caso, por exemplo, eu tenho um senso de justiça muito forte. Sempre fui muito incomodada por tudo que é injusto. Então, isso é o que me move. Mas pode ter outras pessoas que sejam líderes numa empresa, por exemplo, ou que tenham um time, e que vejam que a diversidade traz um benefício de negócio. Isso não é menos válido se a pessoa sabe que esse é o porquê dela e pode acionar através disso. Sempre tem uma parte mais moral e tem outras partes que são mais racionais. Isso depende muito de cada pessoa. Então, entender o porquê é muito importante. A outra coisa muito importante também é ter um sentido crítico, um senso crítico do que a gente está fazendo. Por quê? Porque se eu olhar para 4 anos atrás, o que eu fazia quando eu pensava em ser aliada quando eu acabava de chegar no Brasil, por exemplo, 5 anos atrás, e eu estava começando a entender melhor o que é ser uma pessoa afrodescendente, que na Argentina, de onde eu sou, por exemplo, tem 0,01% de pessoas negras afrodescendentes. Eu não tinha essa educação antes. Se eu olhar o que eu pensava 5 anos atrás e o que eu penso hoje, tem mudado muito. Então, esse senso crítico da gente entender como os nossos aprendizados vão mudando é muito importante também, porque a gente vai avançando assim. Terceiro, também, a gente tem que estar, como eu comentava antes, né, um pouco aberto às mudanças de senso crítico que a gente tiver, de estilo de vida, de muitas formas. Tem pessoas, por exemplo, que formam parte do veganismo como um movimento político, além da dieta, né? Além do que elas comem, e isso fez com que elas tivessem que estar abertas a mudanças, por exemplo, para ter um impacto positivo no meio ambiente, por exemplo, ou na exploração animal, etc. Então, estar aberto a mudanças é muito importante quando a gente faz esse trabalho, porque a mudança externa só vai vir quando a gente fizer uma mudança interna. Realmente, a gente ser aliados de qualquer causa requer uma transformação interna muito grande. E isso pode ser doloroso muitas vezes. Então, sempre fiquem em volta de pessoas que amam vocês enquanto vocês fazem esse trabalho, porque é muito importante a gente ter um momento de acolhimento, por mais de que a gente esteja num grupo sobre-representado, né? Ou uma maioria, etc. Como eu comentava antes, como isto pode ser desconfortável, é muito importante a gente sempre ter
os ouvidos abertos a realmente mudar, né? E a escutar pessoas que são desses grupos subrepresentados. Isso não quer dizer que a gente tenha que sair perguntando para a única pessoa com deficiência que tem no seu time, me conta, por favor, como faço para ser melhor aliado. Tipo, isso não significa escutar. Escutar é estar aberto e receptivo a escutar isso, mas você não precisa escutar da única pessoa do seu time, você pode escutar de influencers no YouTube, sou especialista nisso, tenho ouvido muitas pessoas falando disso, você pode escutar o podcast, por exemplo, se quiserem, eu trago várias pessoas de grupos subrepresentados que estão abertas a falar, mas é muito importante escutar. Eu ouvi uma frase muito boa uma vez, que é: a gente tem 2 orelhas e uma boca, usemos todos esses recursos como faz sentido usar, né? Se a gente está feito para ouvir muito mais do que falar, então isso é muito, muito importante. É muito importante também a gente mostrar vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente consiga avançar mesmo se sentindo frágil. Muitas vezes o trabalho de ser aliado é um trabalho silencioso, muitas vezes é uma pequena anedota, muitas vezes é, enquanto uma mulher fala numa reunião de clientes, você olhar de frente para essa mulher e apoiá-la, ou, por exemplo, se alguma pergunta for redirigida a você, muitas vezes é como a mulher que estava falou, é isso que ela estava falando, ou apoiar alguém. Muitas vezes é um gesto muito simples, não sintam que serem aliados é uma coisa, um ato enorme de grandeza, de um grande display de ações. A gente está aqui hoje justamente para isso, para tirar alguns insights do que funciona melhor, de como a gente pode aprender mais sobre como sermos aliados. E aí a gente falou muito sobre como que a gente vai incentivar, então, né, o aumento dessas mulheres no setor. A gente perguntou para essas lideranças o que a gente vai fazer como mercado, né? O que a gente vai, de fato, tentar promover. Então, tem muitas empresas olhando para empregar mais mulheres por meio de processos de recrutamento sem preconceitos inconscientes. Então, a gente está falando aqui, muitas grandes empresas têm trabalhado nesse processo de diversidade, né? Tem trabalhado nesse processo de trazer mais mulheres. Mas quando a gente olha pequenas empresas, empresas familiares ou outros cenários de empresa, a gente está muito distante ainda de ter um ambiente diverso, né? Então, o que a gente tem visto são processos seletivos que tendem a ter uma linguagem mais neutra nas inscrições, ferramentas de inteligência artificial que tendem a tirar um pouco do viés inconsciente na hora de avaliar, porque avaliar profissionais, quando a gente olha o mercado como um todo, a gente sempre vai ter preferencialmente homens sendo escolhidos para as posições, porque eles são o maior volume. Então, quando a gente pega funil, amostra, a gente tem maior quantidade de homens do que mulheres disponíveis. E se a gente não cria formas de recrutamento de forma diferente, a gente vai acabar sempre colocando e escolhendo homens. Até porque as lideranças, em geral, são homens, né? E aí a gente olha muito para aquela questão de com quem eu me identifico, né? Muitas empresas falaram sobre a questão de comunicar as mulheres, a gente fala desde pequenas, mas na verdade é comunicar as mulheres sobre o mercado de tecnologia, né? Sobre entrar nesse setor. A gente vai falar sobre instituições de educação, mas ainda existe um número muito pequeno de mulheres que querem entrar em tecnologia, ou que acham que elas podem ter possibilidade. Então, eu posso gostar, mas será que eu vou ter, de fato, a oportunidade de crescer? É tão difícil, eu não tenho mulheres. Qual a quantidade de mulheres que são CIOs, que são CEOs, que são presidentes, que são diretoras dentro do setor de tecnologia ou dentro dos cargos de tecnologia? Então, quando falta identificação, quando falta, né, esse olhar de eu não vejo uma quantidade de mulheres, a gente tem um rompimento muito grande no momento da inscrição. Então, eu gosto, mas eu não acredito que eu vou conseguir crescer dentro da carreira de tecnologia, então eu vou para uma carreira mais feminina, né? Que é mais aceita de uma maneira feminina. Então, tem um trabalho muito grande para ser feito em relação a não só contratar pessoas nas empresas e retê-las, mas lá atrás, na causa realmente da situação, que é na entrada dessas pessoas, dessas mulheres, né, desses jovens dentro das instituições de educação. Aumento de mulheres também estão sendo incentivados com ambientes mais flexíveis, né? Então, quando a gente fala de empresas que conseguem contratar
vem a importância de você conseguir reter, né? Porque quando a gente vê que a gente tem uma porcentagem pequena ainda de liderança, a gente sabe que a gente tem um ambiente de trabalho como um todo, seja para tecnologia ou não, complexo para as mulheres. A história, né, é que a mulher ela tem interrupções, maternidade é uma das principais, que interrompe a carreira dessa mulher e onde o ambiente de trabalho ele não está preparado, né, para realmente trabalhar, trazer um ambiente que vai gerar equidade, né, porque não adianta eu contratar essas mulheres, mas eu não consigo ter um ambiente inclusivo, eu não consigo tratar, né, a gente fala de justiça, né, eu não consigo ter um ambiente que não é que seja igualitário, mas que ele, de fato, trabalhe em função daquilo que as mulheres precisam, e não que os outros acham que elas precisam, né? Então, tem muito dessa questão de oferecer ambientes mais flexíveis, mas criar programas de treinamento para que essas mulheres consigam, por exemplo, voltar ao trabalho depois de interrupções, como a questão da licença, anúncios direcionados para incentivar essas mulheres, né, a entrar no mundo que a gente estava falando de educação. E no final, o que a gente percebe é que as estratégias para incentivar a contratação ou até a retenção dessas mulheres, no final, elas estão muito impostas uma questão de mudança de mentalidade, de práticas. Eu falei contratação, mas é muito mais do que contratar, né? Mais uma vez. Então, mudança de mentalidade e práticas de contratação e de inclusão, de retenção, para que a gente consiga, enfim, ter um ambiente, ter uma equidade, né? E uma educação que seja realmente o principal incentivo de mudança. E é algo que a gente fala pouco ainda.